Shabbat Shalom, pessoal! Hoje estou aqui com a minha querida Wanda Straborniak. Tudo bom, Wanda? Tudo bem, Adriana? Shalom, Shabbat Shalom para todo mundo. É muito bom, mas muito bom mesmo falar mais uma vez do pouquinho que eu sei, mas tentando saber cada dia mais e agradando aquele que fez o mundo, que fez os céus e a terra, o nosso Deus. É verdade. E hoje a gente tem uma paraxá dupla, né, Wanda? É, A gente tem a paraxá Vai Aquele e Pecudei. Então vamos lá. Vai Aquele quer dizer e convocou. Ela é a 22ª paraxá do nosso ciclo e ela está em Êxodo 35:1 até o 38:20. Depois, a Haftará está no primeiro livro de Reis, capítulo 7, do 40 ao 50. Brit Hadashah, a nova aliança. Hebreus 9, do 1 ao 11. Salmos 61. Depois, temos a 23ª paraxá do ciclo, que está em Êxodo 38, que é a Pecudei, 21 até 40, 38. Depois, primeiro livro de Reis, 7, 51 até 8, 21. Depois, segunda Coríntios, Brita Hadashah, segunda aos Coríntios, 9, do 6 ao 11. E Terrilim, Salmos, número 45. Vou passar a palavra para você aí dar uma sequência. tá? Então, uma coisa que eu comecei a pensar, como são duas coisas, né? Duas paraxás juntas, então eu dividi mais ou menos em primeiro tempo. Primeiro tempo é o primeiro templo que foi construído durante o primeiro ano depois da saída do Egito. Quando todo mundo saiu, um ano depois foi construído. O segundo templo foi construído pelo rei Salomão, e isso foi 500 anos depois que estavam já no deserto. Aí o terceiro, que não é, nós somos agora o templo, como depois que Yeshua ter aparecido no segundo templo, foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Depois, quando Jesus subiu, 10 dias depois, veio o Espírito de Deus e ele morava junto com as pessoas que acreditavam em Yeshua. Olha que interessante. A gente, para ter o Espírito, a gente precisa ter Yeshua também. Eles passaram a ser o templo. Você e eu, agora, nós duas somos o templo. Então, vamos continuar agora falando do Pecudei, que é enumeração. Para a construção, Deus, o que que Deus fazia? Ele chamava Moisés e falava assim: você tem que fazer isso, isso, isso. E as pessoas que estavam nessa construção eram muito obedientes. E mesmo assim, Deus falava assim: olha, escolhe homens habilidosos que sabem fazer isso, aquilo. Então, fizeram um altar, fizeram todas as coisas. É, o Moisés falou: agora tragam todos os metais, todas as coisas que vocês têm. O pessoal trouxe até a mais, olha que coisa linda, foi uma generosidade só. E chegou uma hora que ele falou: não, não precisa mais nem ouro, nem prata, nem cobre. E foi tudo tão bem bonito, tão bem montado, que eu falo assim: como Deus gosta de detalhes. Ó, até as roupas dos sacerdotes, o manto sacerdotal, colocaram essas pedras nas alças do manto sacerdotal para representarem as 12 tribos do povo de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Em cada uma dessas pedras estava gravado o nome dos filhos de Jacó, para representar as 12 tribos de Israel. Todo o trabalho da tenda na presença de Deus foi acabado. Os israelitas fizeram tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Obediência, gente, nós precisamos ser obedientes.
que Deus esteja com a gente, nós precisamos também. E tem mais uma coisa que eu achei muito interessante. Deus cobria a tenda com a nuvem. Então, ele estava sempre presente. Ele estava presente de manhã, de tarde, de noite. É como hoje, quando nós entendemos, ele está sempre com a gente. Ele não está longe, ele parece, nós não vemos, mas ele é a presença em nós. Nós temos o Espírito de Deus. E isso é muito lindo. Isso é o que a gente precisa. Precisamos crer que tudo que a gente viu no passado, estamos vendo hoje de uma maneira diferente. Nós agora somos templo, nós não precisamos fazer nada, o sacrifício foi feito pelo Yeshua e agora vamos em frente. Uma coisa muito bonita também é do Salmo 45, no número 4, coberto de glória, avance para vencer, defenda a verdade na justiça, a sua força conquistará grandes vitórias. Como? De novo, com o nosso Yeshua. Vamos crer, vamos em frente, certo, Adriana? Certo, Wanda. Achei bem curioso que essa primeira Parashá vai aquele já começou quando Moisés convocou as pessoas, Deus havia pedido para ele, né, Adonai, para que as pessoas fizessem ofertas, né? E realmente uma coisa assim que sobrou, sobejou, todo mundo quis dar muita coisa. E até Moisés teve que falar, não, já tá bom, né? Não precisa mais, pessoal. E aí mostra que o coração das pessoas já estava arrependido, né? Porque tudo isso aconteceu depois daquele episódio também do bezerro de ouro, né? E eles estavam reclamando demais ali no deserto, mas aí o coração deles estava bom, Deus estava vendo Amoleceu. essa intenção de ofertar, né? E aí, com tudo isso que ofertaram, ouro, prata, bronze, estavam lá fazendo essa construção do tabernáculo, do Mishkan, tudo de acordo com as leis, com aquilo que Deus estava passando para Moisés. Então, Moisés era o ouvinte de Deus, né? Aquele que representava o povo e Deus passando todas as coordenadas para ele. Por quê? Porque Deus, ele é esse arquiteto, né? Ele criou todas as coisas, ele é o arquiteto do universo, né? Então, a profissão, assim, do Eterno, eu diria que é ser o arquiteto. E depois Yeshua era um carpinteiro, né? Então, assim, essa coisa de construir, Deus tem toda a ciência, né? Nem o maior carpinteiro, o maior arquiteto não vai conseguir fazer algo como esse Mishkan e como o templo, né, de Salomão também foi feito. O Mishkan, ele era, então, uma miniatura daquilo que depois Salomão construiu como sendo o templo. Então, nos dois havia a mesa, né, com os utensílios, o candelabro, a parte do Santo dos Santos, onde só entrava o sacerdote. E falando nisso, né, em sacerdote, até o sacrifício de Yeshua, é, em Hebreus está falando isso, né, nessa parte da Paraxá, que o sangue do animal era necessário e o sacerdote só entrava uma vez ao ano no Santo dos Santos, após ter sacrificado o animal, tirado o seu sangue, tinha que ser um animal sem defeito, com todas aquelas prescrições de Levítico, né, de Números, e com isso o sacerdote se purificava e daí poderia fazer expiação pelos pecados do povo. Só que com a vinda de Yeshua, ele é o nosso sumo sacerdote, né? Ele fez o sacrifício uma vez por todas, derramando o sangue dele para nos purificar do nosso pecado. E por que que precisa disso? Porque o pecado nos afasta de Deus. Deus é santo. E importa que a gente se santifique para poder chegar a Ele, né? Então ele não chegava naquela época que Yeshua não tinha vindo, ele não aparecia para todo mundo. Ele escolhia alguém, mesmo assim ele não, a pessoa não podia olhar para a face de Deus. Toda essa questão. E Deus era muito santo, é muito santo até hoje, óbvio. Ele é eterno, né? Então, assim,
o sacrifício de Yeshua nos permitiu nos santificarmos e termos essa santificação diariamente, né? A gente se analisa, a gente pensa o que que eu pequei hoje, né? Então, pedir perdão e voltar a nos aproximar de Deus, porque realmente os nossos pecados nos afastam de Deus. E o sacrifício de Yeshua, como você até colocou, que essa última etapa, ele é um sacrifício perpétuo, assim, não precisa então que todo ano se derrame o sangue do animal, aquela coisa toda, para a gente ter o perdão. E só a gente crendo nele, nesse sacrifício dele, que a gente é perdoado desses pecados, né, Wanda? É verdade. E olha, você falou, a gente pede perdão, né? Mas é toda hora que a gente faz bobagem. Às vezes, até pensamento, a gente fala, fulano. Então, como é gostoso quando a gente entende quem é esse Yeshua, quem fez esse sacrifício, e ele entra no coração, olha, e aí a gente realmente fica leve, porque você vê, hoje também se fala assim, a pessoa que não perdoa ninguém, ou que não sei o quê, tem problemas de saúde. Então, a gente tem que estar sempre limpa, limpa, limpa por dentro, crendo que tem um Deus que está olhando por nós e, e seguir em frente, acreditar e ler essa palavra e ver como Deus é maravilhoso. Meu Deus, é tantos milagres, tantas coisas lindas. Nós temos que realmente, cada vez mais, olha, falando eu gosto de muito esperança, Salmo 61, pois tu és o meu protetor, o meu forte defensor contra os meus inimigos, porque o inimigo também trabalha com a gente, contra a gente, e a gente às vezes fala, isso aqui, deixa que Deus vai resolver. Nós precisamos realmente pedir para Ele e Ele vai resolver. Ele está com a gente, creio 100% na obra de Deus, naquilo que Ele fez. E espero que todo mundo possa um dia ler e entender como nós entendemos um dia, não é, Adriana? É verdade. E só para finalizar, né, no final da Pecudei, Moisés se alegra porque viu que todo mundo, que o mexicano tinha ficado de acordo com o que Deus mandou e ele abençoou o povo, né? Então, acho que fechou o livro de Êxodo, né, com essa obediência do povo. Então, se Moisés se alegrou, imagino que o Eterno Adonai também se alegrou muito em ver a obediência das pessoas. E Deus se alegra de ver a gente tentar obedecê-lo, a nossa obediência, né? Então, que fique aí para você que ainda não leu essas parashot, recomendamos que leia, né? Que é muito especial ler a palavra de Deus, e que você seja abençoado, e que Deus conduza você a ser obediente. Amém. E que essa Shabbat. coisa linda que é Deus, assim como Ele fez tudo planejado, é como você falou, é arquiteto, então que a gente possa enxergar e continuar nessa arquitetura que é linda. Verdade. Shabbat shalom, pessoal, e até a próxima. Shabbat Shalom. Até.